Fala pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. A aula de hoje é a mais importante, a aula do Regimento Interno, porque a gente vai falar sobre comissões. Com certeza vai cair uma questão de comissão na sua prova. Por quê? Porque é o conteúdo mais cobrado, é o conteúdo mais extenso, é o conteúdo que tem maior detalhes. Tá bom, pessoal? Atenção máxima para comissões. Essa aula vai ser uma das maiores aulas aqui, porque é um conteúdo extenso, tá bom? De comissões. E a gente vai resolver só 3 questões, mas no PDF completo, para quem tem o material, vocês vão ver que são mais de 50 questões somente de comissões, para você ficar bem afiado na hora da prova, tá bom? Vamos aqui. Primeiro, vamos definir o que são comissões. Comissões, ela existe na Câmara para duas finalidades, certo, pessoal? Existem também dois tipos de comissões. Existe a comissão permanente e a comissão temporária. A comissão permanente, ela faz parte da estrutura fixa da Câmara e existe sempre, sempre vai ter as comissões permanentes, com temas específicos, como a comissão que vai cuidar da saúde, a comissão que vai cuidar da parte da educação, a comissão que vai cuidar das finanças, tá bom? E apreciam em volta propostas de lei dentro de sua área, fiscalizam o governo e os orçamentos federais. Isso aqui eu vou dizer aqui uma posição geral sobre comissões. Claro que cada comissão tem sua especificidade, tem vários tipos de comissão que a gente vai abordar lá na frente, tá bom? O que vocês têm que entender é que tem dois tipos de comissão. Tem a permanente, que é aquela que vai durar a legislatura completa, os 4 anos, que é o pessoal vai entrar no poder, e também tem as temporárias, que vai durar um período específico, certo? Comissões temporárias, elas são criadas com um objetivo específico e com prazo de duração. Por exemplo, a CPI, como a gente está visto muito na CPI, nos jornais, nas mídias digitais, porque vai apurar um determinado fato. Aí é criada uma CPI, que é uma Comissão Parlamentar de Inquérito. Certo? Essa comissão ela tem poderes que o próprio juiz tem. Ela só não julga para a pessoa ir para a prisão e tal. Mas ela tem esses poderes que os juízes têm. Só não tem o poder de dar a sentença, certo? E tem outros tipos de comissões temporárias, tá bom? Como a gente vai ver ao decorrer da aula. E elas acabam quando alcançam seu objetivo ou quando termina o prazo, porque as comissões temporárias, como já está dizendo, tem um determinado fim, certo? Em relação à composição das comissões, as comissões ela têm proporcionalidade diferente, certo? Por quê? Porque quando os deputados são eleitos, cada partido vai ter um determinado número de deputados. E as vagas das comissões, ela busca refletir o tamanho de cada partido ou bloco parlamentar. Você que não sabe o que é um bloco parlamentar, vai lá na aula de bloco parlamentar que tem aqui no canal. E é a junção de 2 ou mais partidos, certo? Na Câmara. Se um partido ele tem muitos deputados, obviamente terá mais vaga nas comissões, certo? E também tem a vaga da minoria. Para quem não sabe, a minoria é aquela bancada que tem menos gente, certo, pessoal? O nome já está dizendo, minoria. Tem o grupo da maioria e tem o grupo da minoria, que é a oposição à maioria, certo? Aí tem que ter pelo menos uma vaga para essa galera da oposição, nas comissões, para as ideias não ir tudo no mesmo canto, entendeu? Tem que ter pelo menos uma vaga da minoria para ter esse contraste, tá bom? O parágrafo único do artigo 23, ele mostra que a mudança de partido, porque acontece de alguns deputados que se filiaram a algum partido, quando chega na Câmara, ele sai dos partidos, desfilia, brigam. Lá o que acontece muito é briga, viu? Aí o que acontece? Quando o deputado ele sai do partido por qual foi eleito, ele perde automaticamente aquela vaga naquela comissão, certo? Perde automaticamente. Muitas questões de prova vai abordar que quando você sai do partido, vai demorar um tempo para você perder a vaga naquela comissão, mas não, ela perde automaticamente. Isso cai muito em prova, tá bom? O artigo 24, ele fala do que as comissões fazem, as competências gerais, certo? No inciso 2, diz que o ponto mais importante que as comissões ela pode discutir e votar o projeto de lei, sem a necessidade de ir para o plenário principal. Alguns projetos, tá bom?
Tem exceções? Obviamente tem, tá certo? Mas eles podem agilizar esse processo, tá bom? Algumas comissões que são específicas para aquela área, certo? Algumas exceções, como leis complementares, códigos, a questão do orçamento, projeto de iniciativa popular, elas não podem ser votadas conclusivamente pelas comissões. Ela precisa ir para o plenário. O plenário é onde vai julgar, onde tem todos os deputados, e aí eles entram em um consenso, certo? Pode ser maioria absoluta, como a gente viu nas aulas anteriores, pode ser maioria simples, enfim. Questões mais complexas vão para o plenário. Questões, assim, pontuais, que coisa pequena, entre aspas, vamos dizer assim, vão ser decididas nas comissões, tá certo? Em relação à fiscalização e controle, as comissões ela podem acompanhar programas do governo, fiscalizar as contas e orçamentos, com a ajuda do Tribunal de Contas da União, que é um dos maiores concursos que tem no Brasil também é o Tribunal de Contas, paga salários muito bons. E eles são específicos assim para avaliar a conta, porque os próprios governantes que são eleitos, eles não têm essa competência técnica, né? Por isso que a maioria do controle da fiscalização é feita por gente que entende do assunto, que é esse pessoal que trabalha no Tribunal de Contas da União. Sempre tem que ter o auxílio de um especialista. Esse especialista do governo é justamente o Tribunal de Contas, certo? E ajuda a controlar os atos do poder executivo, tá bom? Como a gente já viu, o poder judiciário não, o poder judiciário também, mas o poder legislativo, uma das prerrogativas dele é fazer esse controle do poder executivo, certo? É aquela história do freios e contrapesos, tá bom? E em relação à investigação de informações, as comissões ela pode convocar ministérios de Estado para dar explicações, solicitar depoimentos de autoridades ou cidadãos e também pedir informações escritas ao governo. São muitas funções que as comissões têm. Vocês vão ter que estudar bem minuciosamente esse PDF aqui antes da sua prova, porque uma questão vai sair daqui. As comissões ela também realizam audiências públicas com a sociedade civil e recebe reclamações de qualquer pessoa contra autoridades públicas. Os parágrafos 1º e 2º trazem os detalhes técnicos, certo? Esses parágrafos garantem que as regras de tramitação em plenário se aplicam às comissões quando estão votando conclusivamente e que as competências listadas não excluem a possibilidade de um deputado individualmente ter iniciativa de propor algo, certo? As comissões ela pode votar, mas um deputado individualmente ele também tem essa iniciativa, certo? O artigo 25 fala sobre o tamanho das comissões permanentes. Como a gente viu, tem dois tipos de comissão, a permanente e a temporária. A permanente é a mais importante, certo? E esse artigo ele define como é decidido o número exato, o tanto de membros e deputados, no caso, que farão parte da comissão permanente. Quem decide? Sempre a mesa diretora, certo? A mesa diretora, depois de ouvir os líderes, se você não sabe o que é líder, vá na aula de líder para saber o que é, de todos os partidos. A mesa diretora ouve esses líderes de todos os partidos e isso acontece sempre no início da legislatura, durante os 4 anos de mandato, certo? E também tem a regra da proporcionalidade, como eu já falei. O tamanho de cada comissão é pensado para refletir na medida do possível o tamanho das bancadas, ou seja, de partidos. Quem tem mais partido vai ocupar mais cargo na comissão. E também tem um limite. Nenhuma comissão ela pode ser muito grande, ou seja, mais que 13% do total de deputados. É só lembrar que nenhuma comissão tem que ser maior do que o PT. O PT, o número do PT é o 13, né? Nenhuma comissão tem que ter mais de 13. E nem também ser muito pequeno, ou seja, menos de 13,5 dos deputados, certo? Não pode ser mais que 13 e não pode ser menor do que 13,5. Isso aqui é um limite, certo? Em relação ao total de vagas, o total de vagas em todas as comissões juntas, todas elas juntas, não pode ultrapassar o número total de deputados da Câmara. Se não me engano, o número total hoje de deputados na Câmara é de 513. Esse é o total de número também que tem todas as comissões juntas, certo? Não pode ter uma vaga a mais nem a menos. Isso aí é o total de vagas. Tem que ter. O tanto de deputado tem que estar em cada comissão. Tem que ter pelo menos um deputado em cada comissão. E outra coisa, muito importante, que vai vir lá na frente. As comissões permanentes não aceitam mais de um deputado
em 2 ou mais comissões, certo? Cada deputado é pertencente àquela comissão que ele foi designado, ok? Vamos para o artigo 26, ainda falando sobre comissões. O capítulo 26, o artigo, na verdade, 26, ele fala sobre a distribuição das vagas e regras de participação. Esse artigo ele define como as vagas, ou seja, aquelas vagas que a gente viu no artigo passado, são distribuídas entre os partidos e quais são as regras para os deputados participarem. Tem vaga fixa? Tem sim. A distribuição das vagas entre os partidos é feita no final da legislatura e permanece a mesma pelos 4 anos. Como o nome já diz, é a comissão permanente. Mudança de partido dos deputados depois disso não altera o número de vagas de cada bancada. Ou seja, se o candidato, né, na verdade, o eleito, ele foi eleito para aquela comissão. Aí ele deixa aquele partido, automaticamente ele está fora da comissão, mas a vaga dele continua lá, entende? A vaga não muda, ok? Tem algumas exceções? Tem exceção. Tem um suplente. Cada comissão, cada partido, ele tem o mesmo número de suplentes e de titulares em cada comissão, como a gente viu nas aulas passadas. Por exemplo, tem o primeiro, segundo e terceiro secretário. Para o primeiro, segundo e terceiro secretário, tem o primeiro, segundo e terceiro suplente, certo? O número de suplente é o tanto do número de pessoas que vai atuar na linha de frente daquela comissão, ok? E a regra de ouro é o seguinte: um deputado ele não pode ser membro titular de mais de uma comissão permanente, certo? Comissão permanente. Ele pode fazer parte de uma comissão permanente e uma comissão temporária? Pode participar de 2 comissões. Atenção, é só comissão permanente que não pode, ok? Existe exceção? Existe exceção. Como no caso da segurança pública, na parte de cultura, direitos humanos, que são assuntos bem abrangentes, eles podem participar de mais de uma comissão, mas a regra de ouro, a regra geral é que um deputado ele não pode participar de mais de uma comissão permanente, certo? Direito de participar. Todo deputado, mesmo sem partido ou de um partido pequeno, tem o direito de ser titular em pelo menos uma comissão, ok? E para isso tem um cálculo da proporcionalidade, a matemática das vagas. O artigo 27 ele detalha o cálculo complexo usado para distribuir as vagas de forma justa entre os partidos e blocos parlamentares. Normalmente não é cobrado como é que é esse cálculo em provas, normalmente, só se a banca trouxer um negócio assim muito mirabolante assim na sua prova. Mas na regra geral não tem nenhum cálculo dessa proporcionalidade, mas existe esse cálculo que é feito lá na Câmara, certo? Que é o quociente partidário. Usa-se uma fórmula matemática para definir quantas vagas cada bancada tem direito, certo? De acordo com as pessoas que foram eleitas daquele partido. Se sobrarem vagas após o cálculo principal, elas são distribuídas por critérios de fração maior. Ou seja, se passar, tipo assim, foi 6,8 pessoas, não tem 1,8, então vai ser 7 pessoas, ok? Se mesmo assim algum partido ou deputado ficar de fora, eles podem optar por vagas em comissões onde ainda não tem representante, seguindo critérios de preferência, como o tamanho do partido, idade do deputado, enfim. O artigo 28 ele traz indicação dos nomes e eleição da mesa da comissão, certo? Os líderes têm os prazos, certo? Após a definição da quantidade das vagas, os líderes dos partidos eles têm 5 sessões, certo? 5 dias de sessão para comunicar ao presidente da Câmara os nomes dos deputados que serão titulares e suplentes em cada comissão. Se o líder atrasar, o que acontece? Se o prazo não for cumprido, o presidente da Câmara ele designa os nomes por conta própria, de ofício, certo? Se ninguém lá tomar atitude, o líder que vai indicar. Dentro da bancada existe também a eleição interna. Depois de todos os membros são definidos e publicados, a comissão é convocada para eleger seu próprio presidente e vice-presidente. Dentro da própria comissão, elege o presidente e o vice. E os suplentes também. O artigo 29 ele trata da subcomissão, ou seja, uma divisão dentro da comissão. Dentro da comissão tem subcomissões, ok?
Esse artigo permite que comissões permanentes se dividam em grupos menores, ok? Para analisar assuntos específicos, mas esses grupos não podem tomar decisões finais. A comissão é que sempre vai tomar essa decisão final. As subcomissões é para tratar assuntos específicos, mas não são, não tem esse poder de tomar decisão, ok? Tipos de subcomissões. Tem as subcomissões permanentes e as subcomissões especiais. As subcomissões permanentes, ela trata de uma parte fixa do tema principal da comissão. Por exemplo, a Comissão de Educação cria uma subcomissão permanente sobre ensino fundamental, ou seja, dentro da educação existe o ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, enfim. A da educação ela pode criar uma subcomissão só para tratar daquele ensino fundamental. Mas aquela subcomissão, ela não decide. Quem decide é a educação, ok? Ela pode sugerir algumas regras, enfim, do ensino fundamental, mas quem toma a decisão é aquela maior, a educação, ok? Tem também as subcomissões especiais, é para tratar de assuntos pontuais, temporários. Por exemplo, análise de uma lei X, que a lei vai entrar em vigor em um tempo, né? Por isso que são especiais, é um assunto que vai tratar dali e depois acaba. Existem também alguns limites, certo? Uma comissão ela pode ter no máximo 3 subcomissões. Uma comissão não pode ter mais de 3, ok? Até 3 permanentes e 3 especiais, funcionando ao mesmo tempo, ok? E a regra é que o número de cada subcomissão respeite a proporcionalidade dos partidos. E elas também seguem as mesmas regras gerais de funcionamento das comissões principais, ok? Existem também turmas. Para quem não divide subcomissões, existem as turmas, que também são outra forma de divisão, certo? O artigo 30 ele oferece uma alternativa para as comissões que não quiserem criar as subcomissões. É a famosa divisão em turmas. Divisão em 2 grupos. A comissão ela pode se dividir em 2 turmas, excluindo o presidente, certo? Nenhuma turma tem poder de decisão final. O presidente é que tem. É tipo assim, pega a da educação e divide em 2 turmas. Uma que vai cuidar do ensino médio e outra do ensino fundamental. É 2 turmas. Só que não tem direito à decisão final, porque não tem presidente. Okay? Tem também as lideranças e as regras dessas turmas. Um vice-presidente da comissão preside cada turma, porque não tem a participação do presidente, como a gente já viu. Os membros de uma turma são suplentes da outra, ok? E também eles podem discutir os assuntos se a maioria dos membros estiver presente. Tudo bem até aqui? Eu sei que é bem extenso aqui e bem detalhado o assunto de comissões, mas com certeza vai valer a pena essa aula. O artigo 31 ele fala sobre os relatórios e decisão final. Esse artigo ele define o trabalho das comissões e turmas. Em relação ao resultado do trabalho, todo o trabalho que é feito por uma subcomissão ou turma resulta em um relatório. Okay? É um documento, uma análise e sugestões de volta. É tudo que aconteceu naquele momento onde foi reunida a turma ou a subcomissão. E a decisão final. Esse relatório é então levado ao plenário da comissão. Todos os membros da comissão reunidos, onde forma o plenário, né? Todo mundo junto, ok? Que é quem toma a decisão final sobre a matéria, ou seja, as comissões, as subcomissões e as turmas, elas decidem algumas coisas lá e chegam a um acordo. Aí, depois que chega nessa conclusão, o plenário é que vai votar em relação ao que houve naquela reunião, ok? O artigo 32, na verdade, na parte 1, ele fala sobre os nomes e temas das comissões permanentes. Este artigo ele lista quais as comissões permanentes e quais assuntos específicos, ou seja, os campos temáticos, elas tratam. Existe a comissão, aqui já são comissões permanentes, ok? Existe a comissão de agricultura, pecuária, abastecimento e desenvolvimento rural. O nome da comissão é bem sugestivo de que ele vai trabalhar. Essa comissão ela cuida de tudo relacionado ao campo, agronegócio, pesca, reforma agrária, critério rural, uso de agrotóxicos, meteorologia agrícola e regulamentação de terras. Ou seja, essa comissão aqui vai ser especialista nesses assuntos, ok?
Existe também a Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional. Essa comissão ela cuida do desenvolvimento e da união entre as diferentes regiões do Brasil, planos regionais, incentivos para áreas menos desenvolvidas, em relação também à defesa civil, ou seja, algumas calamidades que acontecem, assuntos de interesse federal em estados e municípios, ok? Tem também a Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Essa comissão ela cuida do desenvolvimento científico, de pesquisa, tecnologia e inovação, informática, automação, acordos internacionais na área de tecnologia e sistema de estatística e também de cartografia nacional. A quarta comissão é a comissão mais importante. Essa daqui é o coração das comissões, que é a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Esta comissão é a mais importante da Câmara. Ela funciona como a guardiã da Constituição e das leis. Ou seja, qualquer proposta de lei que passe, qualquer proposta de lei que vem para a Câmara, passa por essa comissão, para saber se ela é inconstitucional ou não. Tem que estar de acordo com a Constituição Federal. Ou seja, ela avalia basicamente todos os projetos de lei. Todos os projetos de lei passam por ela. Okay? A função principal é analisar se todos os projetos de lei, ou seja, emendas, as propostas, estão de acordo com a Constituição Federal e as leis do Brasil. Funciona como um filtro jurídico. É a comissão também que mais trabalha. Os deputados que vão para essa comissão já sabem que a vida deles não vai ser fáceis, né? Vão passar muitos projetos para serem avaliados. E a galera que trabalha no suporte também, a galera que é mais demandada aí na Câmara dos Deputados. Se você for aprovado no concurso e for para essa comissão, já sabe que seu trabalho vai ser muito grande. Então, quais são os temas tratados na Comissão de Constituição e Justiça? Direitos e garantias fundamentais, organização dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, direito eleitoral, direito civil, direito penal, registros públicos, nacionalidade, anistia, perda de mandato de deputado e a redação final de todas as propostas aprovadas. Ou seja, muito trabalho passa por aqui, hein? Tem também a Comissão de Defesa do Consumidor, o CDC. Essa comissão é focada na proteção dos direitos de quem consome. Os temas principais dessa comissão é a relação de consumo, medidas de defesa do consumidor, qualidade e publicidade de produtos e serviços, combate a abusos de poder econômico que prejudica o cidadão comum. E existe também a Comissão de Desenvolvimento Econômico, que é a CDE. Os temas relacionados à CDE em relação às relações econômicas internacionais, comércio no exterior, importação, exportação, tarifas, sistema monetário, como a moeda, o câmbio, atividades estatais, privatizações, planejamento do desenvolvimento nacional e direitos econômicos. Existe também a Comissão de Desenvolvimento Urbano, certo? Essa comissão ela trata de temas como urbanismo, arquitetura, moradia, no caso habitação, né? Transporte urbano, saneamento básico, uso do solo urbano, plano de desenvolvimento de cidades e regiões metropolitanas e direito municipal. Também tem a Comissão de Direitos Humanos, das Minorias e Igualdade Racial. Esta comissão é responsável por proteger os direitos de grupos vulneráveis e combater a discriminação. Os temas principais que recebe essa comissão receber e investigar denúncias de violência de direitos humanos, fiscalizar programas do governo nessa área, colaborar com ONGs, realizar estudos sobre a situação dos direitos humanos no Brasil e no mundo, proteger as culturas populares, étnicas, minorias, povos quilombolas e promover a igualdade racial. Tem também a Comissão de Educação. A Comissão de Educação, os temas principais são educação em geral, política e sistemas educacionais, escolas, universidades, regras, leis, direito de educação e o planejamento de recursos humanos e financeiros para o setor educacional. Tem também a Comissão de Finanças e Tributação. Essa comissão é responsável pelo dinheiro, como o nome já diz, impostos e orçamento do Brasil. Ela analisa a viabilidade financeira de quase todos os projetos. Os temas principais são o Sistema Financeiro Nacional, bancos, bolsa de valores, crédito, dívida pública interna e externa e a captação de poupança popular. Os temas orçamentários, ela analisa as propostas da Lei
que são compatíveis com o Orçamento Federal, o Plano Plurianual, a LDO, que é LDO, Lei de Diretriz Orçamentária, LOA, Lei Orçamentária Anual, normas de licitação também e contratação pública. E os temas tributários em relação ao sistema de impostos, que é, no caso, o sistema tributário nacional, a legislação sobre cada tipo de tributo, arrecadação e administração fiscal. Existe também a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Essa comissão ela atua como auditora, certo? E controladora das contas do governo. No caso aqui, ela vai fiscalizar e controlar. Okay? A função principal é acompanhar e fiscalizar como o dinheiro público é gasto. Tem a fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial por todos os órgãos federais. As contas do presidente, ele também analisa, certo? Analisa as contas do presidente da República. Tem também o apoio do TCU. Quando fala em conta, sempre tem um TCU para ajudar. O TCU tem pessoas técnicas preparadas para aquela área de contabilidade. O apoio do TCU atua na articulação com o Tribunal de Contas da União, analisando seus relatórios e solicitações para sustar contratos irregulares. Tem também planos e programas. Ele ajuda a fiscalizar a implementação de planos e programas de desenvolvimento nacional. Existe também a Comissão de Legislação Participativa. Esta comissão é um canal direto de comunicação entre a sociedade e o Poder Legislativo. Função principal: receber sugestões de leis, reclamações e propostas vindas diretamente de associações, sindicatos e entidades organizacionais da sociedade civil, não de partidos políticos, certo? É a porta aberta para a participação popular na criação de leis. Vamos para mais comissões aqui, gente. São muitas comissões. Pode prestar atenção aí que vocês vão cansar de ver comissões aqui, mas vamos aqui continuar. Tem também a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Esta comissão ela cuida da preservação da natureza, certo? E do desenvolvimento equilibrado do país. Os temas mais importantes aqui dessa comissão é políticas e sistema nacional do meio ambiente, direito ambiental, proteção da flora, fauna e solo, recursos naturais renováveis e o conceito de desenvolvimento sustentável, que está muito em alta. Até na licitação tem essa preocupação com o desenvolvimento sustentável para não acabar o planetinha, hein? Existe também a Comissão de Minas e Energia. Esta comissão ela trata de recursos minerais e fundo de energia no Brasil. Os temas principais são modelos e políticas de mineração e energia, fonte de energia, convencionais e também energias alternativas, pesquisa e exploração de recursos minerais, comercialização de minérios, preço de combustíveis e gestão de recursos hídricos, águas públicas e privadas. Tem também a Comissão de Relações Exteriores e da Defesa Nacional. Os temas em relação às relações exteriores. A diplomacia, tem as relações com outros países e entidades nacionais, tem tratados e acordos internacionais, alguns são de direitos humanos, que tem, como a gente viu na Constituição Federal, tem norma super legal, como os tratados internacionais de direitos humanos, caso não entre como emenda, né? Tem também políticas externas brasileiras e autorização para o presidente da República viajar para fora do país. Em relação a temas de defesa nacional, tem a política das defesas, forças armadas, serviço militar, segurança de fronteira, direito militar, declaração de guerra e condição de paz. Existe também a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Essa daqui é nova. O tema aqui, ó, combate ao crime organizado, tráfico de drogas, contrabando, sequestro, lavagem de dinheiro, controle de armas, proteção de testemunha, tem também a casa das violências urbanas e rural, tem o sistema penitenciário também, que é tema dessa comissão, políticas e seguranças públicas em geral. Tem também a comissão aqui da saúde. A comissão da saúde trata da saúde em geral, o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, ações de serviço de saúde pública, campanhas de erradicação de doenças, vigilâncias epidemiológicas, controle de medicamentos e alimentos, atividades médicas e
paramédicas, além de saúde ambiental e alimentação e nutrição. Tem também a Comissão do Trabalho. Os temas principais são matérias trabalhistas, urbanas e rural, direito do trabalho, contrato, segurança, medicina do trabalho. Tem também a política salarial e de emprego, direito de greve, sindicalismo, justiça do trabalho e regulamentação das profissões. Tem também a Comissão do Turismo, setor. Os temas principais da Comissão do Turismo é Política Nacional do Turismo, exploração de atividades e serviços turísticos e colaboração com entidades públicas e não governamentais para a formação de políticas de turismo. Tem também a Comissão de Viação e Transporte. Os temas principais são Sistema de Transporte em geral, aéreo, marítimo, rodoviário, ferroviário e metroviário, portos, aeroportos, navegação, transporte de carga e passageiro, segurança e legislação de trânsito. Existe também a Comissão de Cultura. A Comissão de Cultura aborda temas como desenvolvimento cultural, patrimônio histórico, geográfico e artístico, direito de imprensa e manifestação do pensamento, direitos também autorais, gestão do documento, governamentais e homenagens cívicas, certo? Tem também a Comissão do Esporte. Os temas principais da Comissão de Esporte é relacionado ao Sistema Desportivo Nacional, organização e normas gerais sobre o desporto, educação física e a justiça desportiva, regras e punições no esporte. Vamos lá, está quase acabando as comissões. Tem também a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Os temas principais de todas as matérias que afetam a vida das pessoas com deficiências. Recebimento e investigação de denúncias de violação de direitos, estudo científico, inclusive com células-tronco, para melhorar a qualidade de vida e acompanhamento das ações governamentais e conselhos de direito. Tem também a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, certo? Os temas principais são o recebimento e investigação de denúncias de violência, tanto doméstica como física, como psicológica e moral. Isso aí também a Lei Maria da Penha, que também recebe essa denominação, certo? Que tem diferentes tipos de violência, ok? E aí essa comissão também aborda essa parte, essa preocupação, né, com os direitos da mulher. E também a fiscalização de programas governamentais para a proteção da mulher, saúde materno-infantil, prevenção de câncer e DSTs, e agora é ISTs, o nome científico, aqui a redação é antiga, tá bom? O nome agora é infecção, certo? Hoje é IST. Esse dizer que está errado, de acordo com a nomenclatura atual. Tem também o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, condições de trabalho da mulher, em especial a rural, ok? Igualdade racial e a concessão do diploma Mulher Cidadã. Tem também a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Essa comissão ela tenta zelar pelo direito do bem-estar da população idosa no Brasil. Os temas principais são o recebimento e investigação de denúncias de violação de direitos da pessoa idosa, certo? Fiscalização de programas governamentais de proteção e apoio a idosos em situação de risco social. Tem também o monitoramento de políticas públicas e estudos sobre a situação dos idosos no Brasil e no mundo. Existe também a Comissão da Amazônia dos Povos Originários e Tradicionais. Essa comissão ela cuida dos assuntos específicos da região amazônica, certo? E populações tradicionais, que é a parte dos indígenas, que muitos indígenas estão presentes lá na Amazônia. E com isso existe uma comissão específica para tratar desses assuntos. Os temas principais são integração e desenvolvimento na região amazônica, exploração de recursos naturais, tanto minerais como vegetais como hídricos. Tem também o turismo na região, desenvolvimento sustentável e assuntos indígenas, incluindo o regime de terras tradicionalmente ocupadas por eles. Tem também a Comissão de Comunicação. Os temas principais são os meios de comunicação social, rádio, TV, internet, redes sociais, liberdade de imprensa, outorga, ou seja, concessão e renovação de emissoras de rádio e televisão, política nacional de telecomunicações, serviços postais e regime jurídico de dados e redes digitais. Tem também a Comissão de Indústria, Comércio e Serviço. Esta comissão cuida do setor produtivo do Brasil.
Os temas principais é política industrial e comercial, regime jurídico de imprensas, incluindo micro e pequenas empresas, direito comercial, propriedade industrial, marcas e patentes e prestação de serviço em geral. Existe também a Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família. Esta comissão ela trata da previdência social, aposentadoria, urbana, rural e privada. Tem também a assistência social, a proteção à maternidade, à infância, à adolescência, à família, o direito de família e o regime jurídico de entidades assistenciais. Existe também a Comissão de Administração e Serviço Público. Os temas principais dessa comissão é a organização administrativa da União, a reforma administrativa, direito administrativo, regime jurídico dos servidores públicos, civis e militares, bens públicos e a prestação de serviços públicos. O parágrafo único é um complemento que todos os temas acima incluem a fiscalização de órgãos e programas do governo relacionados a essas áreas. Ou seja, existe um órgão responsável por fiscalizar cada uma daquelas áreas, ok? O artigo 33 lista o tipo de comissões temporárias. Já falamos aqui de todas as comissões permanentes, que são muitas. Acabamos de ver todas as permanentes, todas. Agora vamos ver aqui as temporárias, que tem um prazo certo, prazo de validade, vamos dizer assim. Existem as comissões especiais, que é para analisar assuntos complexos ou proposta de emenda à Constituição, certo? Isso daqui é muito importante, porque vai mexer com a Constituição Federal, as especiais. E tem as de inquérito. As de inquérito é muito visto na mídia, né? Que são as famosas CPI, para investigar fatos determinados. Existem também as comissões externas, que é para acompanhar eventos fora da Câmara, ou seja, uma tragédia, desastre. As regras gerais é a seguinte: o número de membros é definido na criação dessas temporárias, certo? Os líderes indicam os nomes e a distribuição busca dar chance a todos os partidos para participarem, ou seja, tem que ter um rodízio ali de partidos. Todos os partidos têm que participar dessas comissões temporárias. A participação em uma comissão temporária não impede o deputado de participar da permanente, ou seja, tem que estar pelo menos um na permanente. Agora, na temporária, não tem um número certo de pessoas que podem estar, entendeu? Um deputado, por exemplo, pode participar de 3 temporadas em uma permanente? Pode. Porque a regra de ouro não pode ficar em duas permanentes, ok? Vamos agora para o artigo 34. O que faz as comissões especiais? A principal função é dar parecer sobre propostas de emenda à Constituição, a famosa PEC, e projetos do Código, ou, por exemplo, o Código Penal, o Código Civil, enfim, ele cuida mais dessa parte de leis, essas leis principais, tanto no projeto de lei da Constituição, como também nos códigos muito conhecidos nossos, né? Código Penal, Código Civil, enfim. E também outras funções, que é analisar as proposições que tratam de temas tão complexos que seria a competência de mais de 4 comissões permanentes diferentes, ok? E o que elas analisam? Elas analisam tanto a admissibilidade, ou seja, se a proposta cabe dentro das regras, quanto o método, se a ideia é boa ou não. Okay? Em relação ao artigo 35, ele fala mais da Comissão Parlamentar de Inquérito. Este artigo é fundamental, pois define como a CPI é criada e suas características principais. Qual o requisito para criar uma CPI? Tem que ter, no mínimo, certo? No mínimo, 1/3 dos deputados, ou seja, 171 deputados assinando o início da CPI, ok? Para ser instaurada. Ela tem um poder de investigação. A CPI ele tem os mesmos poderes de investigação que uma autoridade judicial, ou seja, que um juiz, além de outros previstos em lei. Ou seja, faz tudo que o juiz faz, só não dá o tempo de prisão, entendeu? Só não bate lá o martelo, mas tem todos os poderes que o juiz tem. As restrições, ela não pode funcionar mais de 5 CPI ao mesmo tempo na Câmara, ok? É no máximo 5. A menos que seja aprovado um projeto de resolução específico. Se colocar um projeto lá, pode mais de 5, aí pode. Entendeu? Até então é até 5. O artigo 36, ele mostra aqui os poderes de investigação da CPI. As
requisições. Ele pode requisitar funcionários, documentos e informações de qualquer órgão público. Ó, isso aqui é importante, qualquer órgão público. Inclusive o Poder Judiciário, certo? A CPI ela pode até mandar no Judiciário, tá vendo aí? Depoimento e testemunhas. Pode ouvir indiciados, inquirir testemunhas sob juramento, requisitar serviços de autoridades, inclusive policiais, a tomar depoimentos de autoridades federais, estaduais e municipais. E também as diligências, ela pode enviar membros ou funcionários para realizar investigações em qualquer lugar do Brasil. Diligência é mais quando uma pessoa não tem certeza para dar um parecer. Aí por isso que pede essa diligência, precisa de mais provas para aquilo ali, entendeu? Artigo 37. O artigo 37 ele conta com o relatório final da CPI e seus encaminhamentos. O relatório é circunstanciado. Ao final do trabalho, a comissão apresenta um relatório detalhando suas conclusões e é encaminhado primeiramente à mesa diretora para que a Câmara tome as providências. A mesa diretora ela é responsável pela Câmara, certo? E a Câmara ela tem que tomar as providências daquela CPI, a criação de novas leis, enfim. Também é encaminhado ao Ministério Público. Para quê? Para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos envolvidos. Ou seja, o Ministério Público vai tomar um parecer. Vou denunciar determinada pessoa com as conclusões aqui dessa CPI. Encaminha para lá, para o Ministério Público faz lá seus pareceres. Também encaminha para o Poder Executivo, para que adote medidas disciplinares ou administrativas, certo? E também ao Tribunal de Contas da União, TCU, para a fiscalização das contas públicas. O artigo 38 ele fala das comissões externas, as missões temporárias fora da Câmara. Qual é a finalidade dessas comissões externas? Cumprir uma missão temporária, autorizada como fiscalizar uma tragédia, um desastre ambiental ou representar a Câmara em eventos oficiais. A criação ela pode ser criada pelo presidente da Câmara, de ofício ou a pedido de um deputado, ou seja, qualquer deputado pode pedir. Ele tem um prazo máximo de afastamento dos deputados, 8 sessões no país e 30 sessões no exterior, ok? Em relação à eleição, as lideranças nas comissões das bancadas, certo? Existem presidentes e vice-presidentes. O artigo 39 ele estabelece as regras para a escolha da direção de todas as comissões, permanente e temporária. Em relação aos cargos, cada comissão terá um presidente e 3 vice-presidentes. Tem o primeiro, segundo e terceiro vice, okay? Para substituir esse presidente, quando o presidente não puder. Tem a eleição e mandato. Eles são eleitos pelo próprio membro da comissão, com um mandato de 1 ano, vedada a reeleição para o período subsequente. Ou seja, só tem 1 ano, no próximo período já é outra pessoa. Okay? O procedimento. A eleição ocorre logo após a instalação da comissão. O deputado mais idoso geralmente preside a primeira reunião para a eleição. Suplentes não podem ser eleitos para a presidência ou vice-presidência. Okay? O artigo 40 elenca a substituição e vacância na presidência da comissão. Em relação à substituição, o presidente é substituído primeiro pelo primeiro vice, depois pelo segundo e assim por diante. Na falta de todos, assume o membro mais idoso da comissão, certo? Ou seja, com mais legislatura na Câmara. Em relação à vaga no cargo, se o cargo de presidente ou vice-presidente ficar vago, por renúncia ou outro motivo, uma nova eleição é feita, a menos que falte menos de 3 meses para o fim do mandato. Aí não é feita eleição nenhuma. Mandato de partido. Se o presidente ou vice-presidente mudar de partido, ele perde automaticamente o cargo de chefia na comissão. Se a gente já viu, ele perde automaticamente. As questões costumam confundir vocês. Diz, não, depois de 1 mês. Ele não perde o cargo, perde automaticamente, ok? Deveres e poderes do presidente da comissão. O artigo 41 ele lista uma série de atribuição e responsabilidade do presidente da comissão, que é quem coordena, certo? Quais são os deveres do presidente? Manter a ordem, convocar e presidir as reuniões, manter a ordem, conceder e cortar a palavra dos oradores e submeter questões à votação. Isso aqui nada mais é do que parar a confusão. Lá na Câmara tem muito bate-boca. O que o presidente faz? Manda parar, entendeu? Gestão de matérias.
Ele também recebe, despacha e distribui projetos para os relatores, que são as pessoas que vão relatar. Como já está dizendo. Membros que farão a análise inicial da proposta. Tem também a comunicação. Eles, além de assinar documentos, representar a comissão externamente, ele garante a publicação de todas as atas e dos sumários de trabalho. Ok? O presidente tem muitas funções, é muito trabalho. Tem também poderes específicos. O presidente pode ser relator, ter direito a voto e possuir poderes para manter a ordem equivalentes aos poderes de presidente da Câmara e no plenário principal. Pode ainda solicitar assessoria técnica e suspender a reunião. Ok? Presidente das comissões aqui que estão falando. Reunião entre presidentes e líderes. Este artigo ele trata da coordenação geral entre as diversas comissões e direção da Câmara. Coordenação. Os presidentes das comissões permanentes podem se reunir com o colégio de líderes, que a gente já viu na aula passada, chefe de cada partido, os colégio de líderes, certo? Sob a presidência do presidente da Câmara, para alinhar os trabalhos e aumentar a eficiência legislativa. Em relação à prestação de contas, após essa reunião, cada presidente comunica à sua comissão o que foi discutido e decidido. Okay? Ele também tem essa responsabilidade. O artigo 43 traz a regra de imparcialidade. Esse artigo estabelece uma regra importante para garantir a imparcialidade nas votações de debates. Quando tem conflito de interesse, nenhum deputado ele pode presidir uma reunião de comissão se a matéria em debate ou votação for de sua própria autoria, certo? Ele que propôs, ou seja, ele não tem direito de chegar lá e dizer, isso aqui beneficia a mim, então eu vou aqui presidir. Não, não é assim não. Ou se ele for o relator da matéria, isso também não pode, porque tem um conflito de interesse ali naquele depoimento. O parágrafo único fala da relatoria. O autor de uma proposta de lei não pode ser o relator dessa mesma proposta. Tem que ser outra pessoa para ser o relator. Ele manda a proposta, outro vai ser o relator, ok? Artigo 44 fala das faltas e substituições de membros. Esse artigo define as regras sobre a presença dos deputados nas reuniões das comissões. Comunicação de falta. O membro que não puder comparecer deve avisar o presidente da comissão. Certo, pessoal? Tem que comunicar antes. É como se fosse o presidente fosse o chefe dele. Prejuízo ao trabalho. Se as faltas de um membro estiver atrapalhando o trabalho da comissão, o presidente da Câmara pode designar um substituto temporário, a pedido do líder do partido. Existe também uma flexibilidade. Em caso de urgência, o líder pode indicar outro membro da bancada para substituir o ausente em uma reunião específica. O artigo 45 ele trata da perda de vacância na comissão, de vaga na comissão, no caso. Os motivos. O mandato da comissão termina por fim do mandato do deputado, ou seja, ou por uma renúncia, falecimento, perda do lugar por falta, enfim, quando não tiver mais aquele deputado. E a regra de frequência, um deputado ele perde automaticamente o lugar se faltar a 5 reuniões ordinárias seguidas, ou seja, faltou 5 vezes em dias em sequência, certo? Faltou hoje, amanhã, depois, faltou 5 vezes, pronto, tá fora, automaticamente, certo? Tá fora automaticamente. Faltou 5 vezes seguido, fora automaticamente. Ou 1/4 das reuniões intercaladas, ou seja, de todas as reuniões, se ele faltar 1/4 de todo o mandato dele, pronto, ele também está fora. Durante um ano legislativo, a menos que justifique a ausência por escrito, ou seja, tem que justificar, senão está fora. A perda é declarada pelo presidente da Câmara. A consequência, quem perde o lugar por falta não pode votar nas mesmas comissões naquele ano. Certo? As 4 intercaladas é durante o ano legislativo, ou seja, o ano todinho. Em relação ao preenchimento da vaga, a vaga aberta é preenchida por indicação do líder do partido à presidência da Câmara. O artigo 46 fala sobre os dias e horários das reuniões. Frequência e local. As reuniões ocorrem na sede da Câmara, certo? Na sede. Em dias e horários fixos, normalmente de terça a quinta, a partir das 9 horas. Esse é o horário de funcionamento.
Tem até na televisão, tem a TV Câmara, enfim, tem todas. A Câmara é como se fosse um palco para um BBB, como se fosse um BBB, eu tenho assistido Big Brother Brasil, como se fosse um BBB ao vivo aí, para vocês assistirem o que acontece lá. De terça a quinta, a partir das 9 horas. Regras de conflitos de horários. O horário das reuniões das comissões não pode coincidir com o horário de ordem do dia do plenário da Câmara ou do Congresso Nacional, para garantir que os deputados possam participar de ambas, certo? Porque os deputados não participam só das reuniões da Câmara. Tem coisas, tem, por exemplo, a CPMI, que não é a CPI, a CPMI, que é a comissão mista, que tanto o Senado como a Câmara vão participar. Aí já é um trabalho a mais para o deputado, entendeu? Tem também reuniões extraordinárias, que podem ser convocadas a qualquer momento pelo presidente da comissão ou por um terço dos membros, mas precisam ser anunciadas com antecedência. Foco das votações. As reuniões de terça a quarta-feira são prioritariamente destinadas à discussão e votação de projeto de lei. Ou seja, de terça a quarta é projeto de lei. Organização da pauta, ordem do dia. Esse artigo define os assuntos a serem discutidos e votados na sua organização. Quem organiza? O presidente da comissão organiza a lista de assuntos, ou seja, a ordem do dia, o que vai ser abordado naquele dia, certo? Das reuniões. E também a transparência. A pauta da próxima reunião deve ser anunciada ao final da reunião anterior e comunicada aos líderes com documentos destinados com pelo menos 24 horas de antecedência. Ou seja, depois que ele fala dos assuntos do dia, ele fala o que vai ter amanhã, entendeu? É como se fosse o próximo capítulo, será? Entendeu? E aí vai colocar a pauta que vai ser discutida na próxima reunião. Tem que ter pelo menos 24 horas de antecedência. Artigo 48. Publicidade das reuniões. São abertas, tem reuniões que são abertas e tem reuniões que são fechadas. A regra geral, as reuniões são abertas ao público, certo? Qualquer pessoa pode assistir às reuniões da Câmara. Lembrando que tem muita confusão lá. Eu não recomendo você assistir, assim, logo de cara uma reunião, assim, projeto de lei, que lá tem uma baderna medonha. Mas vamos lá. E tem reuniões reservadas. Podem ser reservadas, ou seja, fechadas, a critério da comissão quando envolver assuntos sensíveis, ok? Tem também reuniões secretas, são obrigatórias apenas para temas extremamente confidenciais, como declaração de guerra ou assunto de defesa nacional, muito específico. Somente deputados e senadores podem assistir a essas reuniões e a ata e documentos ficam lacrados no arquivo da Câmara. O artigo 49 ele fala das reuniões conjuntas de comissões. Esse artigo ele permite que as duas ou mais comissões se unam para analisar o mesmo assunto. Acordo. Os presidentes das comissões ele podem concordar em se reunir conjuntamente com um único relator para a matéria. A reunião é presidida pelo presidente mais experiente. E os motivos também têm que ser comuns. Esse procedimento é adotado para análise de matérias complexas que envolvam muitas áreas diferentes e para harmonizar textos que recebem emendas em diversas comissões. Em relação ao código e ordem de trabalho das comissões, o artigo 50 ele define como as reuniões começam e qual a sequência normal dos assuntos. Código de abertura. Para começar uma reunião com votação, ou seja, deliberação, é preciso ter, no mínimo, metade dos membros presentes. Se for só para conhecimento de matéria ou atividades informais, pode ser qualquer número. Sequência de reunião. A ordem normal é votação da ata anterior, expediente, ou seja, comunicação, distribuição de matérias, e 3, ordem do dia, ou seja, discussão e votação dos projetos de leis e requerimentos daquele dia. Tem também a parte de flexibilidade. A ordem pode ser alterada, certo? Para tratar de assuntos urgentes, prioritários, audiências públicas ou presença de autoridades. Aqui é só uma ordem sugestiva, que é a votação da data anterior, né? Tem o expediente e a ordem do dia. Pode ter uma variação. A ordem do dia pode ser primeiro, tem um assunto urgente. A participação de não membros. Qualquer deputado pode participar dos debates.
de uma comissão, da qual não é membro, sem direito a voto, ok? Tem também regras específicas e relatores por assunto. O artigo 51 dá autonomia para comissões organizarem melhor o seu próprio trabalho. Autonomia. As comissões permanentes ela pode criar regras internas específicas para a organização do bom andamento do seu trabalho, desde que respeite o regimento geral. O regimento geral é só para seguir, mas eles podem criar internamente uma, uma organização para eles se reunirem, porque às vezes não dá certo todo mundo se reunir naquele tempo, aí eles fazem um acordo entre eles. O artigo 52 ele fala mais do prazo das comissões analisar os projetos, certo? Porque tem os projetos de urgência, que são de 5 sessões, certo? Não é muito urgente, é pouca sessão, 5 sessões. Tem os projetos com prioridade, que são 10 sessões, e tem a tramitação normal, que são 40 sessões, certo? Esses são os prazos em sessões da Câmara. Cai muito em prova também isso aqui, vocês decoram essa parte aqui. Prazo do relator. O relator, o deputado responsável por analisar o projeto, ele tem metade do prazo total da comissão para apresentar seu parecer. Consequência do atraso. Se o relator atrasar, o presidente da comissão ele pode pegar o projeto de volta, ou seja, avocar, e designar outro relator, dando o prazo mais curto para a conclusão. Se a comissão toda atrasar, a matéria pode ir para a comissão seguinte ou para o plenário da Câmara da Câmara sem o parecer, certo? O artigo 53 ele trata aqui da tramitação do caminho. O artigo 53 define por quais comissões os projetos de lei, ou seja, as proposições, devem passar antes de serem votados em plenário ou terem sua votação dispensada. Tem a comissão de mérito. A comissão de mérito ajuda o primeiro projeto que vai passar pela essa comissão trata do assunto principal, certo? Projeto sobre escolas, que vai para uma comissão de educação, por exemplo, certo? Tem também a comissão de finanças e tributação, que vai depois da CFT, que analisa se o projeto tem o direito, tem o dinheiro, na verdade, no orçamento para ser executado e se é compatível com as leis financeiras do governo. Tem também a Comissão de Constituição e Justiça, que passa obrigatoriamente pela CCJC, né? Constituição, Justiça e Cidadania, que é a guardiã da lei, para garantir que o projeto é constitucional, legal e segue as regras da Câmara. Tem também a comissão especial. Se for o caso, pode passar para uma comissão especial que fará essas mesmas análises. O artigo 54 trata do poder do parecer terminativo. Esse artigo define o que é o parecer terminativo, que é quando uma comissão dá a palavra final sobre o assunto sem precisar passar pelo plenário. O parecer terminativo da CCJC, que é a principal comissão, que ela vai falar sobre constitucionalidade, se esta lei está de acordo com a Constituição da matéria, é terminativo, certo? Tem também o parecer temático, ou seja, das comissões temáticas, que cada comissão que a gente viu ali tem tratando de um tema diferente, educação, esporte, enfim. A decisão da CFT sobre a adequação, ou seja, a adequação financeira orçamentária, se tem dinheiro, também é terminativa, certo? Importante. Se essas comissões disserem não a esses aspectos, o projeto geralmente não avança, a menos que haja um recurso, certo? Ou seja, tem que ter dinheiro e tem que ser constitucional. Basicamente é isso. Aí é uma comissão terminativa, não precisa nem passar para o plenário, ok? Artigo 55 fala da regra de competência de cada comissão, no seu, tipo assim, regra de competência, cada comissão no seu quadrado. Esse artigo impõe regras de organização muito claras, foco na atribuição. Nenhuma comissão ela pode se manifestar ou dar parecer sobre um assunto no qual não seja sua competência, certo? Cada comissão no seu quadrado, aqui como diz ao início. Se é uma comissão de educação, não pode dar parecer para a comissão de agropecuária, por exemplo, se ela está na parte da educação, entendeu?
Consequências. Um parecer ou parte dele deve desrespeitar essa regra, será considerado inválido, ou seja, não escrito. Se uma comissão der um parecer errôneo sobre outra, não vai nem colocar lá no papel. O artigo 56 ele fala do exame, discussão e votação das comissões. Temos aqui o rito básico de como o projeto é analisado dentro da comissão. Primeiro, o relator. Os projetos são examinados por um relator designado dentro da comissão, sob comissão autônoma, como a gente já viu. Tem a discussão e votação. A discussão e a votação do parecer, o voto do relator e da comissão são feitas dentro por todos os membros do plenário da comissão, ok? E o quórum e empate. As decisões elas são tomadas por maioria dos votos, mas é preciso que a maioria absoluta dos membros esteja presentes para a votação. Em caso de empate, o voto do relator decide. O artigo 57 trata das normas detalhadas de funcionamentos e debate. Em relação à relatoria, que está no inciso 2, uma matéria complexa ela pode ser dividida entre relatores parciais, mas o resultado final é um único parecer geral, certo? Em relação à apresentação do parecer, o parecer do relator, após lido e distribuído, é imediatamente submetido à discussão. Tem a parte também do debate, que define o tempo de cada deputado que tem que falar. Geralmente é 15 minutos para membros e 10 para não membros. Votação e voto. Em relação aos incisos 10, 11 e 13, ele define como o parecer é aprovado. Como lidar com se o relator discordar ou se a comissão alterar o texto. O voto divergente do relator vira voto em separado. Em relação ao pedido de vista, o inciso 16, ele fala que permite que um membro da comissão peça um prazo, ou seja, 2 sessões, para analisar melhor o projeto antes de votar. É o pedido de vista, um disso. A menos que seja matéria urgente. Aí, esse pedido de vista já encurta um pouco. Em relação à retenção de documentos, as regras para punir um deputado que retiver documentos da comissão sem justificativa. Ou seja, se você for um deputado e pegar um documento, você tem que justificar por que você está com aquele tanto de tempo com aquele documento. Se você não justificar, pode ser punido, certo? E vamos aqui ao final dessa aula longa, o artigo 58. Vamos lá, pessoal, está quase acabando. O artigo 58 ele fala da conclusão da matéria e recurso ao plenário. Aqui é a publicação dos prazos, certo? A decisão da comissão ela é publicada e, a partir daí, abre um prazo de 5 sessões para que os deputados recorram, certo? 5 sessões é o prazo para eles recorrer da matéria. O recurso. Para recorrer é preciso a assinatura de, no mínimo, 1/10 dos membros da Câmara, ou seja, 52 deputados têm que votar. O recurso pede que o assunto, mesmo sendo conclusivo, seja votado no plenário principal. Em relação ao desfecho, se não houver recurso, o projeto segue para a redação final e depois para o Senado. Redação final e depois para o Senado, ou para a presidência. Se um recurso for aprovado, ou seja, provido, a matéria vai para o plenário da Câmara. Matérias que vão para o plenário. Esse artigo, o artigo 59, ele complementa o anterior, definindo o caminho das proposições que, por natureza ou por recurso, precisam ser votados por todos os deputados em plenário. O caminho. Após a aprovação das comissões ou a aprovação dos recursos para ir a plenário, o projeto é enviado à mesa diretora e aguarda na fila para ser incluído na ordem do dia do plenário. O artigo 60 ele trata dos atos sujeitos à fiscalização do Congresso Nacional. O que é fiscalizar? Fiscalizar, pessoal, é nada mais do que você averiguar se aquilo ali está acontecendo corretamente, ok? E o que fiscaliza? Fiscaliza principalmente as contas, as finanças, o orçamento do governo federal, ver se tem viabilidade para aquele projeto, atos de gestão administrativa do Poder Executivo, ministérios, autarquias, atos de autoridades, ou seja, presidente, ministro do STF, procuradora-geral, que possa configurar crime de responsabilidade, ou seja, tudo isso aí
fiscalizado antes de qualquer projeto ou lei ser aprovado. Ou seja, tem que passar por um rigoroso procedimento para ser aprovado. Ou seja, por isso que no Poder Legislativo demora tanto tempo uma lei ser criada. Muito tempo mesmo. Porque cada uma dessas fases aí tem que ser revisado, tem que ser discutido, entendeu? Não é um processo célere, não é muito rápido, né? O artigo 61 trata das regras de fiscalização das comissões. A iniciativa. Qualquer deputado pode propor uma ação de fiscalização dentro da comissão. Em relação ao planejamento, a proposta é analisada previamente para definir sua viabilidade e metodologia. Poder de requisição. As comissões podem pedir o apoio do Tribunal de Contas da União, o TCU, e tem poder para requisitar informações e documentos com prazo de 10 dias para o atendimento. O atraso injustificado na resposta gera responsabilização, tá bom? Vamos aqui para a última página, pessoal, uma das questões. O artigo 61A trata do Plano Anual de Fiscalização e Controle, certo? O Plano Anual de Fiscalização e Controle é uma comissão que deve aprovar o plano anual, ok? E depois do plano anual é no início de cada ano. Depois do plano anual tem o relatório anual de fiscalização e controle, que é feito no final, ver se tudo aquilo que foi feito no plano foi realmente executado, certo? Isso é tudo enviado ao TCU e para o controle interno do Poder Executivo. O artigo 62 fala da Secretaria de Apoio das Comissões. A função da Secretaria nada mais é do que responsável por dirigir atas, organizar documentos, protocolar matérias, acompanhar prazos de relatores e dar suporte geral ao presidente e aos membros da comissão. No artigo 63, e o último da aula de hoje, fala sobre aprovação e assinatura. A ata é lida, aprovada pelos membros da comissão e assinada pelo presidente. A publicação ela é publicada no Diário da Câmara dos Deputados, contendo detalhes como data, presentes, ausentes e um resumo das decisões tomadas. O artigo 64 fala da assessoria técnica especializada, o apoio profissional. As comissões contam com o apoio de assessores e consultores técnicos especializados em suas áreas de competência, advogado, economista, engenheiro, enfim, para ajudar no desempenho de suas atribuições. E com isso, a gente encerra a aula de hoje. E vamos aqui resolver questões. Olha só que legal. Finalmente nas questões. Questão número 1. De acordo com o artigo 24, parágrafo 2º, as comissões permanentes, inciso 2, artigo 24, inciso 2, as comissões permanentes podem discutir e votar projetos de lei com caráter conclusivo. É dispensada a deliberação do plenário. Qual dos tipos de proposições listadas a seguir não pode ser apreciadas em caráter conclusivo pelas comissões, exigindo, portanto, a votação em plenário? Ou seja, ela quer a que não é discutida nas comissões, ela quer uma mais importante, tá, pessoal? O projeto de lei oriundo de mesa diretora da Câmara pode ser votado em plenário? Ela pode, mas as comissões também podem fazer projeto de lei oriundo da mesa, certo? Que são de menos importância. O que tem mais importância é levado para o plenário e não decidido nas comissões, ok? Então, a A, ela é apreciada em comissões. Alternativa B. Projetos de lei que tenham sido rejeitados por apenas uma das comissões. Pode ser votado em comissão, certo? Agora, projetos de lei complementar. Isso aqui requer uma atenção maior, certo? É uma preocupação muito maior. O projeto de lei complementar já não é decidido na comissão, é levado em plenário, certo, pessoal? Não pode ser apreciado em caráter conclusivo pelas comissões, que tem uma importância maior, é uma lei complementar, ok? Em relação a projetos de lei que não implique aumento de despesa da União, assim, não tem tanta importância assim, então pode ser conclusivo pelas comissões. A comissão pode decidir, para ser um processo mais célere.
Projetos de lei que instituam programas governamentais no âmbito de sua competência temática também pode ser decidido na comissão. Então, a alternativa C é a que não pode decidir em comissão e tem que ser levada em plenário, porque é uma importância maior, ok? Vamos para a próxima questão. Questão número 2. De acordo com o artigo 24, as comissões da Câmara dos Deputados possuem amplas competências fiscalizadoras. Qual das ações abaixo listadas nas atribuições das comissões exige o auxílio do Tribunal de Contas da União? Ela quer que o auxílio do Tribunal de Contas. Exercer a fiscalização contábil, financeira e orçamentária da União? Administração contábil financeira? Não, não é bem assim. Receber petição, reclamação ou representação de qualquer pessoa contra atos de autoridades públicas? Também não é. Acompanhar e apreciar programas de obras e planos nacionais de desenvolvimento, inciso 3, também não. Alternativa D, determinar a realização de diligências, perícias e autoridades de natureza contábil e patrimonial? Essa daqui é o nosso gabarito da questão. Alternativa D. Encaminhar pedidos escritos e informações do Ministério de Estado? Também não. Alternativa correta é a letra D. Vamos para a terceira e última questão. Eu vou deixar vocês responderem aqui nos comentários, tá bom? Sobre as regras de composição individual das comissões permanentes, analise as afirmativas abaixo e assinala a opção incorreta, de acordo com o artigo 26. Alternativa A. O número de suplentes de um plenário em cada comissão deve ser exatamente o dobro do número de seus membros efetivos? Será que está certo? Alternativa B. Um deputado pode ser membro titular de mais de uma comissão, desde que uma delas esteja na lista de exceção do parágrafo 2º da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Alternativa C. O deputado sem legenda partidária tem o direito de integrar como titular pelo menos uma comissão, mesmo que sua atuação não permita concorrer às vagas de proporcionalidade. Alternativa D. As comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional e Desenvolvimento Econômico são exemplos de comissões ressalvadas, nas quais o deputado pode ser titular acumuladamente. E, por fim, a alternativa E. Ao deputado que não faça parte da mesa diretora, é sempre garantido o direito de integrar como titular pelo menos uma comissão. E aí, pessoal, qual alternativa está correta? Deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo extenso de hoje, deixe seu like, ajude a divulgar nós, compartilhe aí com um amigo. Desculpa vocês eu ter demorado tanto, mas valeu a pena, tá bom, pessoal? Continue estudando e boa sorte aí no concurso da Câmara.